Olá, estamos voltando aqui por meio do Instituto Jesus Cristo para a continuação da nossa série de devocionais, baseada no livro devocional O Caminho, do autor Stanley Jones. Eu sou Joel Neto, um amigo de Jesus, estou falando direto da cidade de Atibaia, aqui do meu escritório, e tenho tido a alegria de caminhar com vocês durante a semana 33 do devocional. E o dia hoje é sexta-feira, e o título que Stanley Jones deu para esse dia é o seguinte: Discipline a sua língua. Ao longo da semana 33, estamos falando de várias disciplinas e hoje é discipline a sua língua. Então acompanhe comigo a leitura do devocional. Precisamos observar uma disciplina que é necessária para todos, e a disciplina é discipline a sua língua. A expressão de uma coisa aprofunda a impressão que temos dela. Por isso, uma palavra pronunciada se torna uma palavra que se fez carne em nós. Nós nos tornamos a encarnação do que expressamos. Por isso Jesus disse, abre aspas, por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Está lá em Mateus, capítulo 12, verso 37. Continua Stanley Jones. Isso sempre me pareceu superficial, até que entendi que você se torna aquilo que diz. Se disser uma mentira, você se tornará uma mentira. O castigo mais terrível de um mentiroso, de uma mentira, é o próprio mentiroso. O mentiroso tem de viver com uma pessoa que não é confiável. E isso é um inferno. Portanto, não há mentiras brancas, inofensivas, pois elas deixam uma marca negra na alma. Então pergunta Stanley Jones, não há mentiras justificáveis? E ele mesmo responde, não, é claro que não. Os meios ruins sempre produzem resultados ruins. Que se diga a seu respeito o mesmo que se disse de Sarah Tesdali, que foi uma poetisa estadunidense, e diziam sobre ela, seus últimos poemas líricos tornaram-se cada vez mais sinceros, mais dependentes de uma autoridade interna e menos dependentes da manipulação sagaz dos fatos. Stanley Jones continua, discipline a sua língua não apenas em relação à verdade, mas também em relação à relevância. Discipline-se a falar coisas concisas e sinceras. Então ele dá o exemplo. Certo orador, apresentado por um presidente eloquente e muito retórico, levantou-se e disse, o adjetivo é inimigo do substantivo. É verdade. Às vezes, o orador tira a força do substantivo pelo uso excessivo dos adjetivos. Triste, então, um orador sentou-se depois de um discurso verborrágico e comentou o seguinte, eu não poderia ter dito menos, a não ser que tivesse dito mais. Ele havia pregado o seu próprio enterro. Então, discipline a sua língua para dizer o que é relevante, para proferir palavras sinceras, que digam o que faz sentido e façam sentido aos que dizem. Discipline a sua língua para falar palavras de amor. Quando estiver em dúvida, diga a coisa mais amorosa que puder, e você não estará errado. Então, Stanley Jones dá um outro exemplo. Perguntei a uma funcionária da Western Union se poderia usar a palavra amor em um telegrama, falando da minha chegada, sem descaracterizá-lo como telegrama. Ela respondeu, sim, pois se não pudéssemos escrever a palavra amor em um telegrama, isso causaria problemas nos lares. Se não pusermos amor em tudo o que dissermos, isto pode causar problemas em qualquer lugar. Por isso Paulo diz, é dessa forma que escrevo, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Está lá em 2 Tessalonicenses 3:17 a 18. Então Jones termina fazendo a seguinte pergunta, é assim que escrevemos e falamos também? A graça com todos? Que lindas essas palavras de Jones. Nós somos aquilo que falamos. O apóstolo Paulo diz que da nossa boca só deveria sair palavras que edificam e que produzem graça. Todas as vezes que falamos da parte de alguém, nós estamos representando alguém. Um filho, quando fala, representa o seu pai. Um funcionário, quando fala, representa a sua empresa. Um amigo, quando fala, representa a sua amizade com outra pessoa. Por isso, quando somos filhos de Deus,
adotados em Jesus Cristo, quando somos o povo que anda no caminho que é Jesus, quando falamos, estamos representando o próprio Deus. Por isso, da nossa boca só deveria sair palavras que edificam e, na medida que edificam, produzem graça àqueles que ouvem o que falamos. Esse é o grande desafio de uma espiritualidade equilibrada. Deixar com que o Cristo que em nós habita, o caminho revelado a nós, Jesus Cristo, seja expressado de dentro para fora, de maneira que as nossas palavras revelem a graça e a verdade do próprio Jesus Cristo. Que grande desafio esse que Stanley Jones está nos dando. Veja como ele termina a sua devocional orando. Ó Cristo, nada além de palavras graciosas saíram da sua boca. Disciplina a minha língua para dizer o que é verdadeiro, relevante e amoroso, pois minhas palavras me condenarão a ser o que elas são. Por isso ajuda-me. Amém. E ele termina o dia com essa afirmação: coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Isso está lá em Salmos 141, verso 3. Essa deveria ser a nossa oração, como discípulos de Jesus, representando ele no mundo em que ele nos colocou para viver. Deveríamos viver revelando a graça de Jesus por meio das nossas palavras que encarnam a própria verdade e a própria graça de Jesus no mundo. Espero que isso tenha te abençoado. Uma boa sexta-feira e nos vemos no vídeo de amanhã.